O SBT sempre teve um histórico de sucesso quando se trata de novelas mexicanas, mas nem todas as apostas deram certo. E hoje a gente vai relembrar 5 novelas que foram verdadeiros micos na programação do canal. Vamos começar a falar de O Mundo de Feras, que foi um ciclo de confusão e rejeição, passou no SBT em 2007, chegou ao Brasil com a promessa de ser, um grande sucesso, porque carregava o prestígio da Televisa, gigante mexicana, conhecida por produzir novelas de impacto mundial, como Maria do Bairro, A Usurpadora. O SBT apostava alto na trama que combinava elementos clássicos de melodrama com uma pitada de vingança e romance intenso. A história girava em torno de uma trama muito complexa, com personagens movidos por paixões avassaladoras e segredos do passado. No centro estava a Gabi Espino como a protagonista vibrante, e César Évora, um veterano das novelas mexicanas, interpretando um homem marcado por traumas e ambições. O elenco ainda contava com nomes como Edith Gonzalez, o que reforçava a expectativa de que a novela seria um divisor de águas na programação da emissora. Só que, no entanto, desde a estreia, O Mundo de Feras enfrentou problemas para poder cativar o público brasileiro. Segundo dados do Ibope, a novela estreou com uma média de 4 pontos de audiência na Grande São Paulo, o número, naquele tempo, muito abaixo das expectativas da emissora, que esperava marcar pelo menos de 6 a 8 pontos para poder competir com a Record e com a Globo. A audiência, que já começou tímida, só piorou com o passar das semanas. Em alguns dias, a novela chegou a marcar míseros 2 pontecos, que naquele tempo, novamente repetindo, 2 pontos era motivo de incêndio, de tragédia, um desempenho que colocava o SBT naquele momento em 4º lugar, atrás até de emissoras regionais em certos horários. Esse cenário gerou muito desconforto nos bastidores. A trama, que prometia reviravoltas em um romance avassalador, não conseguiu conquistar aí o coração do público. Especialistas apontam que a narrativa densa e o excesso de personagens secundários podem ter confundido o público, que buscava algo mais direto, algo mais emocional, como nas novelas de maior sucesso da SBT, como Marimar. Outro fator que contribuiu para o fracasso foi a escolha do horário. Ela é exibida à noite. O Mundo das Feras competia com programas de grande apelo, como os jornais nacional da Globo, realities da Record. Então essa concorrência feroz dificultava muito qualquer chance de crescimento da novela no Ibope. Aí o SBT, percebendo o desastre, tentou algumas estratégias para poder salvar ali a novela, como intensificar a divulgação, ajustar até o ritmo, dar uma agitada, como a Globo fez com a última novela na edição, mas nada funcionou. A audiência permaneceu estagnada e a média geral ficou em 3 pontos, segundo o Ibope, um número que representava menos da metade do esperado. Para evitar mais prejuízos, o SBT optou por encurtar a novela, reduzindo o número de capítulos exibidos. Essa decisão, embora prática, deixou os poucos fãs da trama muito frustrados, já que a história terminou de forma abrupta, sem explorar todo aquele potencial prometido. O Mundo de Feras acabou entrando para a lista de novelas mexicanas que não vingaram no Brasil, ao lado aí de outros títulos que também decepcionaram, que você vai saber aqui. O fracasso foi tão marcante que o SBT passou anos evitando reprises ou menções à produção, como se a novela como se eles quisessem apagar a história, da novela, enfim. Curiosamente, no México, ela teve também uma repercussão muito morna, uma recepção assim morna, não tão desastrosa quanto teve aqui no Brasil, segundo o portal Televisa Espetáculos 2007. Isso levanta a questão de por que a trama não encontrou eco aqui. Talvez por uma desconexão cultural, pela saturação de melodramas mexicanos na grade da emissora na época. A experiência serviu como lição para o SBT, que passou, a partir daquele momento, a analisar com mais cuidado as novelas mexicanas antes de adquiri-las e exibi-las. Ainda assim, o canal continuou apostando em várias produções, mas com maior cautela em relação a tramas mais densas. Então, O Mundo de Feras permanece como um exemplo clássico de como até uma produção com grande potencial pode naufragar
quando não conecta com o público. A novela ficou marcada como um círculo de confusão, não só na trama, mas também nos números de audiência. É uma baita situação, complicado demais. A segunda foi A Vida é um Jogo, de 2001, ou O Jogo da Vida, que é onde o público não quis nem jogar. Essa foi uma tentativa ousada de atrair o público jovem, com uma trama moderna, cheia de energia. A novela, produzida pela Televisa, foi escrita por Roberto Gomes Bolanhos, para a Televisa, era centrada em um grupo de jovens lutando por seus sonhos em um contexto urbano, com doses de romance, tipo Rebelde, rivalidades e dilemas contemporâneos. A escolha da novela parecia muito estratégica. No início dos anos 2000, o SBT buscava diversificar sua grade, que era dominada por melodramas tradicionais mexicanos. O canal acreditava que uma trama mais leve e jovem poderia atrair uma audiência diferente, especialmente adolescentes e também jovens adultos. Só que, no entanto, desde a estreia, A Vida é um Jogo enfrentou dificuldades. A novela abriu uma média de 5 pontos no Ibope, um número razoável, mas que já indicava naquele momento que, como eu falei, 5 pontos naquele tempo não era legal, que ela não seria um fenômeno. O público parecia desinteressado pela história, que apesar de dinâmica, carecia de personagens assim carismáticos. A audiência começou a despencar rapidamente. Após as primeiras semanas, a novela passou a marcar de 5 que começou, 3 pontos e também com picos negativos de 2 em algumas noites, segundo o Ibope. Esses números colocavam o SBT atrás até de programas regionais e até de reprises de outras emissoras. Um dos problemas apontados por críticos da época foi a falta de identificação do público com os personagens. A trama, embora moderna, parecia muito desconexa, do cotidiano brasileiro, o que dificultava a conexão emocional tão essencial para o sucesso de uma novela. Além disso, a concorrência no horário era também muito implacável. A Vida é um Jogo enfrentava grandes atrações essas consolidadas, como o próprio Jornal Nacional e também algumas novelas da Globo, que dominavam naquele período a preferência do telespectador. Então esse cenário tornava quase impossível para a novela do SBT ganhar ali, uma atração. O canal chegou a promover a novela por chamadas criativas, campanhas em programas como Domingo Legal, mas o esforço foi em vão. A audiência continua caindo e a trama se tornou um peso muito gigante na grade da emissora. Com números muito baixos, o SBT tomou uma decisão drástica, encurtou A Vida é um Jogo e ela também foi retirada do ar antes de concluir a história, deixando os poucos telespectadores que assistiam ali a trama sem um desfecho satisfatório. Esse cancelamento precoce reforçou aquela percepção de que a novela foi um erro de planejamento. O SBT, que já enfrentava dificuldades financeiras naquele período, não podia se dar aquele luxo de manter uma produção deficitária, naquele momento. Curiosamente, A Vida é um Jogo teve uma recepção muito melhor em outros países da América Latina, onde a trama encontrou um nicho de fãs, segundo o portal People Espanhol, de 2001. No Brasil, porém, a novela ficou marcada como um fracasso retumbante. A terceira novela, que não foi muito bem recebida, foi Por Ela Sou Eva, que foi a troca de identidade e a troca de canal. Exibida pelo SBT em 2013 e 2014, ela prometia ser uma comédia romântica diferente, com a premissa divertida. Um homem, interpretado pelo carismático Jaime Camil, se disfarça de mulher para reconquistar o amor de sua vida. A trama misturava humor, romance e críticas sociais, o que parecia perfeito para o público brasileiro. A novela era uma produção de alto nível da televisão, e também da Televisa, com o elenco estelar que incluía Lucero, uma das atrizes mais queridas do México, e com isso o SBT naquele momento acreditava que a combinação de comédia e melodrama seria um trunfo para poder alavancar a audiência da parte da tarde. No entanto, a estreia de Por Ela Sou Eva foi decepcionante. A novela abriu com uma média de 4 pontos, um número muito abaixo do esperado por uma produção tão aguardada. O público parecia não se conectar com a história, apesar do seu apelo cômico. Com o passar dos capítulos, a audiência só piorou. Em alguns dias, chegou a marcar 2 pontos. O desempenho que colocava o SBT num verdadeiro fiasco.
Nos bastidores, a baixa audiência virou motivo de piada, com comentários de que o público trocava de canal quando a novela começava. Um dos problemas apontados foi a dificuldade de adaptar o humor mexicano ao gosto brasileiro, por conta talvez da dublagem. Embora o Jaime Camil fosse um ator talentoso e até filho de brasileiros, a novela em espanhol, o estilo exagerado da comédia não ressoou com o público daqui, que preferia tramas mais emocionais ou aquele humor mais próximo da sua realidade local. A concorrência também não ajudou. Por Ela Sou Eva enfrentava novelas, e também jornais e reprises da Globo, que mantinham aí uma audiência muito fiel. E o SBT tentou ajustar o horário da novela, mas a mudança não surtiu efeito. A média geral de Por Ela Sou Eva ficou em 4 pontos, segundo o Ibope, um número muito abaixo do que o canal em si considerava aceitável. Esse desempenho colocou ela na lista de novelas aí mexicanas que não conseguiram aí repetir o sucesso de clássicos como Maria Mercedes, enfim, Rubi. Apesar da rejeição, a novela teve seus defensores, tá? Teve alguns aí fãs que elogiavam a química entre Jaime Camil e Lucero, destacando os momentos de humor genuíno dos dois. No entanto, esses elogios foram insuficientes para poder reverter o cenário desastroso de audiência. O SBT encerrou a exibição sem grandes alardes. A novela nunca foi reprisada e o canal parece ter, enfim, optado por esquecer essa experiência aí. Curiosamente, Por Ela Sou Eva foi um sucesso no México e também em outros países, onde conquistou prêmios e uma base muito grande de fãs. Então isso reforça a ideia de que o fracasso no Brasil pode ter sido resultado de uma má escolha de horário ou também de uma desconexão novamente cultural. A quarta novela fracassada foi Destilando o Amor, de 2007, que foi um desastre destilado em tempo recorde. A trama chegou com a promessa de ser um marco na programação e a produção da Televisa também contava a história de um amor impossível em meio aos campos de agave, com uma estética caprichada e um elenco liderado por Angélica Rivera e Eduardo Yanes. O SBT investiu pesado na divulgação, com chamadas que destacavam ali o romantismo e também a sensualidade da trama. A expectativa era que Destilando o Amor repetisse o sucesso de novelas como A Usurpadora, conquistando ali o público com sua mistura de paixão e também drama rural. No entanto, a estreia foi um choque. A novela abriu com apenas 3 pontos no Ibope, o número que já acendeu na sua estreia um sinal de alerta. O público parecia indiferente à história, que não conseguiu engatar nos primeiros capítulos. A audiência continuou caindo e em poucos dias a novela chegou a marcar 2 pontecos, um desempenho catastrófico para uma produção tão aguardada. O SBT entrou em pânico, já que os números colocavam a emissora numa posição humilhante no ranking de audiência. Críticos apontaram que a trama demorava, a engrenar, com um ritmo lento e também personagens que não eram tão cativantes assim de imediato. Além disso, o cenário rural, embora visualmente bonito, não parecia conectar com o público urbano brasileiro. A concorrência no horário também foi um obstáculo. E a quinta e última novela que realmente o SBT quer esconder foi Mariana da Noite, de 2006. A escuridão tomou conta do Ibope. Ela foi exibida e trouxe uma proposta intrigante. Uma jovem misteriosa interpretada por Alejandra Lascano, que só saía de casa à noite envolta em segredos e uma aura de suspense. A novela prometia misturar romance, drama e elementos góticos. O SBT apostou na trama como uma forma de você até atrair, um público com algo diferente daqueles melodramas tradicionais. O canal acreditava que o tom sombrio e os mistérios de Mariana conquistariam o público, especialmente aqueles que gostavam de histórias intensas. Só que, no entanto, a estreia foi um fracasso. A novela estreou com 5 pontos no Ibope, um número realmente ok, mas que não se sustentou. O público parecia confuso, com a trama, que misturava muitos elementos, mas sem oferecer uma narrativa clara. Aí, com o passar das semanas, a audiência
despencou, caiu para embaixo, passou a marcar 4 pontos e com picos negativos de 3 em alguns dias, segundo o Ibope. Esses números colocavam o SBT numa posição muito desconfortável. Críticos também chegaram a apontar que esse tom gótico da novela pode ter afastado o público que preferia aquelas histórias mais tradicionais, mais leves. Além disso, a protagonista, embora talentosa, não conseguiu criar uma conexão forte com o telespectador. A concorrência também no horário foi um fator determinante, como sempre teve. Mariana da Noite enfrentava novelas de sucesso da Globo e também alguns programas de variedades da Record que dominavam ali a preferência do telespectador. O SBT tentou promover a trama, mas os esforços foram insuficientes. A média geral da novela ficou em 4 pontos, muito abaixo das expectativas do canal, que esperava pelo menos ali em 6 pontinhos. Esse desempenho colocou Mariana da Noite na lista de novelas que não vingaram aqui no nosso Brasil. Mesmo sendo, enfim, um fracasso, ela teve alguns momentos muito memoráveis, como a trilha sonora envolvente e também algumas cenas marcadas por suspense. Só que isso não foi suficiente para poder salvar a produção do esquecimento. O SBT, fracassando com o resultado, encerrou a exibição sem grandes alardes. Ela nunca foi reprisada e o canal parece que é optado por deixar Mariana da Noite no passado. Curiosamente, ela teve uma repercussão muito melhor em outros países, onde o tom gótico encontrou ali um público mais receptivo. Enfim, hoje a gente compartilhou aqui 5 novelas que foram um verdadeiro fiasco na programação do SBT no que se refere à audiência. E você tem alguma sugestão de outras novelas, até brasileiras, que o SBT exibiu, que não tiveram um número interessante? Marque aqui embaixo nos comentários, que eu vou fazer questão de fazer um vídeo aí listando. E se você gostou também, se inscreva, deixe seu gostei, porque vem muito mais novidades por aí e muitas outras listas de coisas do SBT que vocês não fazem ideia que aconteceram, mas que existiam. Valeu!